Bom dia a todos. Vamos dar início aqui à nossa sétima aula, tá? Nossa sétima aula de cálculo do curso de Cálculo 4. E aqui nós vamos abordar o tópico limite e continuidade de funções definidas exatamente de um subconjunto D do Rn em Rn. Ou seja, o que significa isso, pessoal? Como a gente viu na última aula, são funções, limite e continuidade de funções de várias variáveis reais, né? Funções vetoriais de várias variáveis reais, certo? Então, as funções vetoriais de várias variáveis reais, elas estão definidas num subconjunto do Rn e assumem valores em Rn. Ou ainda, levam vetores em vetores, né? Por exemplo, a função vai ser funções do tipo de R2 em R3, de R3 em R2, de R4 em R5, né? Então, e assim sucessivamente. Então, as funções que a gente vai trabalhar aqui são esse tipo de funções e nós estamos estudando, queremos estudar, né? Como é que a gente trabalha o limite e a continuidade, né, dessas funções. Uma vez que a gente já não está mais em... Se a gente tinha uma função de R em Rn, que era o caso das funções vetoriais de uma variável real, então meio que a gente pegava valores aqui num certo intervalo, né, da reta e levava num cara, no espaço, no plano, né, e aí a gente meio que analisaria o que aconteceria com aquele limite, igual como a gente fez na aula de limite de funções de funções, no caso de uma variável, funções vetoriais de uma variável real, certo? Aqui não, a gente meio que sai do espaço e leva no espaço, sai do espaço e leva no plano, então a gente tem que ficar um pouco ligado com o que realmente vai acontecer. Bem, pelo fato da gente conseguir visualizar, né, o que está acontecendo, nós vamos restringir esse domínio aqui, em vez do Rn, vamos pegar o R3, tá? Mas, no geral, é análogo às definições, tá? A única coisa que vai mudar são que você vai ter mais ou menos, né? Mais ou menos componentes aqui no teu vetor no teu domínio, nos teus pontos do domínio, ou então no teu vetor que a função associa. É basicamente isso a diferença, tá? Então, pessoal, inicialmente, né, vamos supor que nós teremos uma função vetorial de várias variáveis real definida em D contida em R3, ou seja, né, nós estamos supondo que essa função ela vai de R3, né, ou seja, pega pontos aqui desse domínio que está no R3, e pela cara da função como associei aqui, ó, é uma função f, né, eu estou escrevendo assim, é uma função f que associa um vetor, onde esse vetor são funções que dependem de três variáveis. A primeira função é f1, a segunda função é f2 e a terceira função é f3. Então, observe que ele também está levando num cara no R3, certo? Nesse caso restrito. Mas, como eu disse, a gente poderia ter combinações disso, né? De funções que vão de R3 em R2. Nesse caso, em vez de dois vetores, né? De três vetores aqui a gente teria só dois, né? As funções de R3 em R2. Se fosse o contrário, né? Fosse de R2 em R3, né? Então, a nossa função vetorial ainda continuaria assim, só que as funções aqui, F1, F2, F3, em vez de depender de 3, né? De x, y, z, dependeria simplesmente de x, y, porque estamos indo de R2. Então, essas combinações aí são simples de fazer, tá? Aqui é só para a gente conseguir visualizar bem como é que está funcionando. Então, pessoal, nós vamos tomar essa função vetorial aqui, certo? Nós vamos tomar essa função vetorial da forma como eu estou definindo aqui, que é uma função de R3 em R3. E eu quero saber o que significa dizer que essa função tem limite a A, ou seja, esse vetor aqui, cujas componentes é A1, A2, A3, ou eu também posso escrever dessa forma, certo? O que significa dizer que o limite dessa função é esse vetor A, certo? Ou seja, a função vetorial tende para esse vetor A, certo? Quando, claro, né? Qual é a condição? Quando esse ponto aqui tende para x0, y0, z0, tá? Bem, nesse caso, né? Ou seja, nós vamos escrever que o limite da função, né, f de x, y, z, da função vetorial, quando x, y, z tende para x0, y0, z0, que é um ponto fixo do espaço, certo? É igual ao vetor A. Mas o que significa dizer isso, como eu estou dizendo, né?
o que significa dizer que o limite dessa função, quando esse ponto tende para esse, é igual a... Bem, é análogo à definição que a gente já conhece, né? Ou seja, significa dizer o quê? Que sempre que eu dou um epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que para qualquer x no domínio da função, para qualquer ponto, né, no domínio da função, ou seja, a gente sabe que o domínio é um subconjunto da R3, então por isso que a gente pega esses pontos dessa forma. Sempre que esses pontos tiver a uma distância do ponto fixo aqui, né? Por exemplo, imagine que esse aqui seria o teu ponto P e esse daqui seria o teu ponto P0. Então, sempre que P menos P0 for menor do que delta, né, implica que a função f menos o vetor a é menor do que esse epsilon, tá? Ou seja, a definição, bem como eu já expliquei no caso de uma variável real, é a mesma, basicamente não muda a definição. O que muda, pessoal, são os, digamos assim, os pontos que você está pegando, né? Lembra lá quando a gente fez na reta? A única coisa que muda, quando eu peguei funções que iam de R em Rn, pessoal, nos vídeos passados aí, né? Ou seja, a função vetorial de uma variável. A única diferença é que esses pontos aqui, né, que a gente pegou lá, esses pontos aqui, que são os pontos do domínio, eles estariam em R, né, e não mais em R3 nesse caso. Então, a gente fazia T, né, menos T0 menor de que delta, né? Aqui, como a gente está no R3, então os pontos da R3 são dados dessa maneira, né? X, Y, Z. E o ponto fixo, que eu estou chamando de X, Y, 0, tá? Então, sempre que T se aproximava de T0, o F, a função F, se aproxima do ponto A, nesse caso aqui, que é um vetor, certo? Que está no R3. Então, observe que a leitura disso daqui é simplesmente assim mesmo, certo? Ou seja, os pontos do domínio que estão tão próximos de x, 0, y, 0, z, 0, para esses pontos, implica que o f desses x menos a vai ficar próximo de epsilon. Observe, vamos ver aqui geometricamente que a gente entende melhor, tá? Então, ó, dada qualquer bola de centro em A, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou explicar logo por aqui. O que significa dizer que a nossa função f, tá? A nossa função f tende a A, ou seja, o limite da função f é A. Então, de acordo com a definição que a gente deu aqui, ó, é o seguinte, dado epsilon, então imagine vocês que no ponto exatamente P0, então aqui, ó, observe a componente do ponto P0, bem aqui, ó. Eu esqueci de escrever, mas aqui é as componentes do ponto P0. Então, aqui a gente tem x0, y0, z0 bem aqui, tá? Então, essas aqui são as componentes do ponto, tá? Do ponto P0. Então, aí aqui no outro plano, né? No outro espaço, quer dizer, aqui no outro espaço, você tem exatamente o ponto, o vetor A. Os vetor A, de acordo com a gente viu aqui, ó, eles têm componente A1, A2, A3, certo? Então, ó, imagine que você tem A1, bem aqui, ó, A1, A2 e A3. Então, tá aqui o ponto A. Eu tô chamando, por que eu diferencio aqui, pessoal? Porque o vetor A é o vetor que parte da origem e vai exatamente a esse ponto aqui do espaço. Então, está aqui o vetor A. Mas esse vetor, ele define um ponto no espaço, que eu estou chamando de A. Ou seja, o ponto do espaço que ele define é o ponto cujos componentes têm as componentes do vetor, certo? Perfeito. Então, vamos lá. Então, ó, eu peguei um ponto A, certo? Aí, o epsilon é dado. Então, o que significa dizer que a função, né, f, tá aqui, imagine que a nossa função f, né, é exatamente a f no ponto
elas têm essas componentes, né? F1, F2 e F3, tá? F1, F2 e F3. Então, o epsilon é dado. Então, eu tenho o ponto A, e aí eu dou um epsilon, certo? Ó, imagine, eu dei um epsilon, dá um epsilon positivo. E aí, quando você pega esse epsilon positivo e meio que gira ele assim, você forma aqui uma esfera, certo? Uma esfera no espaço. Uma esfera, ou seja, você tem aqui uma bola, certo? Uma bola no R3. Então, os pontos que estão dentro dessa bola são pontos próximos, né? Desse ponto aqui A, desse vetor, cujas componentes são as componentes do ponto A. Perfeito? Perfeito. Então, a definição ela diz o seguinte, ó, dado epsilon, tem que existir um delta positivo, tal que? Aí o delta já é aqui no domínio, certo? Então, dado epsilon, existe delta, certo? Existe delta positivo, tal que a bola de centro em P0 e raio delta, ó, aí você forma uma bola aqui de centro em T0 e raio delta, certo? Observe aqui. Já risquei aqui já, tá? Então, ó, geometricamente, dada uma bola de centro em A e raio epsilon, que é o que a gente viu aqui, ó, de centro em A e raio epsilon, existe uma bola de centro em P0 e raio delta centrada no ponto P0, tal que para qualquer pontos que a gente pega dentro dessa bola, tá? Exceto possivelmente o próprio P0, elas são levadas por F em pontos dentro dessa outra bola daqui. Olha só, pessoal. Então, a definição lá em cima de limite está nos dizendo o seguinte. Para que a função f tenha limite A, eu pego uma bola de centro desse ponto A e ralho epsilon, certo? E ralho epsilon. Perfeito. Então, esse epsilon aqui, ele é dado. O que significa isso? Que essa bola pode ser tão pequena quanto eu queira, tá? Ela pode ser pequena aqui em torno desse ponto, certo? Tão pequena quanto eu queira. Mas sempre que eu dou esse epsilon, eu encontro um delta tal que a bola de centro em P0 e raio delta, elas têm a seguinte propriedade. Qualquer ponto que eu pegue aqui dentro, a F aplicada nesse ponto cai aqui dentro dessa bola. Deu para entender? Olha só, vou falar de novo. A propriedade para que a F, o limite da F seja o vetor A, é a seguinte. Pega as componentes do vetor A, isso vai dar um ponto aqui no pano, certo? Você dá um epsilon, aí você vai formar uma bola de centro nesse ponto A e ralho epsilon, certo? Perfeito. Aí a propriedade diz o seguinte, sempre que eu dou esse epsilon aqui, certo? E formo essa bola, eu encontro um delta. Tá aqui, um outro delta, um ralho delta positivo, certo? E aí, o que vai ocorrer quando encontrar esse delta? Eu construo uma nova bola de centro nesse ponto P0, que é o ponto onde eu estou analisando o limite, e todos os pontos que estão no interior dessa bola, certo? No interior dessa bola, exceto possivelmente o próprio P0, eles vão ser levados pela F em pontos dentro desta bola. É isso que está acontecendo. E observe, se o ponto está dentro dessa bola, qual é a definição disso, pessoal? Significa que a distância desse ponto P, né, menos o P0, ou seja, a norma de P menos P0 é menor do que delta, que é exatamente o que está acontecendo aqui, certo? Só que os pontos, nesse caso, são pontos desse tipo, certo? Ó, P menos P0 menor do que delta. E como para esses pontos, ó, que estão dentro dessa bola, são levados por F em funções que estão dentro da bola de centro em A e raio epsilon, então o que significa isso, pessoal? Que os pontos que estão aqui, nesse caso, vão ser pontos da forma, né? F de P menos o vetor A, que é menor do que epsilon, desculpa, tá? Que é menor do que epsilon. Então, pessoal, essa propriedade aqui, ela é lida dessa forma.
seja, ela é entendida dessa forma, certo? Então, a forma como a gente vai entender ela é exatamente isso, tá? Dizer mais uma vez, porque isso é meio complicado mesmo, mas eu quero que vocês entendam. Bem, o que significa que a f, a função vetorial de várias variáveis, tende ao vetor A, tá? O que significa esse limite da f aplicado num ponto P do espaço é A. Significa que, pessoal, você constrói uma bola de centro nesse vetor ou nas componentes do vetor e ralho epsilon. Uma vez construída essa bola, ou seja, uma vez dado esse epsilon, eu tenho que encontrar um delta tal que a bola que você forma de centro em P0 e raio delta, ela tem a seguinte propriedade. Qualquer ponto que eu pego aqui, em outras palavras, vai estar no domínio da função. Imagine que o domínio é todo esse conjunto grande aqui, ó. É essa superfície aqui. Então, essa bola aqui são os pontos do domínio que tem a seguinte característica. São os pontos que estão no domínio. Observe que essa bola é um subconjunto do domínio. Só que a característica desses pontos vai ser os pontos que estão no domínio, só que estão a uma distância de P0 delta. Certo? Então, qualquer ponto que está aqui no domínio e que está dentro dessa bola, a F aplicado nesse ponto, ou seja, quando eu pegar aqui, por exemplo, eu até pego aqui, ó, imagine que a gente pega esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, o vetor correspondente desse ponto é esse vetor R. Então, o que significa que o F desse R, por exemplo, vai cair aqui dentro. Entendeu? Vai cair bem aqui, ó. Por exemplo, F de R. É esse ponto, por exemplo, bem aqui, certo? E o que significa dizer que quando eu for diminuindo esse epsilon, eu vou construindo deltas também menores, certo? E aí significa que todos os pontos aqui dentro, ou seja, a gente está tendendo os pontos P, quando a gente tender os pontos P aqui para P0, a função f aplicada nesse P também vai tender para o ponto A, ou seja, para o vetor A. E aí a gente tem um limite, tá? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa ideia, tá? Ela é um pouquinho assim, a gente já está trabalhando, né, com coisa no espaço, então eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei explicar para vocês, né, da melhor forma possível. Mas se vocês não tiverem entendido, a gente volta aqui depois para comentar novamente. Resumo, f tem limite, o limite da função f é o vetor A se, para qualquer bola de centro em A e ralho E que você pega, existe uma bola de centro em P0 e ralho delta tal que os pontos dessa bola são levados por f nos pontos dessa. Pronto, é isso, tá? Perfeito? Então, eu espero que a gente tenha entendido essa ideia, tá? Então, vamos lá. E de forma, pessoal, análoga, tá? Análogo às funções vetoriais de uma variável, recorde lá, qualquer coisa você assiste de novo a aula, mas lá a gente viu o seguinte, se a gente tinha uma função vetorial, né? Então, nesse caso lá na reta, quando nós tínhamos uma função de uma variável, a gente estava trabalhando assim, né? A função vetorial f de t, não mais de x, y, z, é igual a f1 de t, né? f2 de t, ou seja, associa a uma função f3 de t, certo? Ou seja, uma função que depende simplesmente só de t. Nesse caso aqui, a única diferença é que a nossa função depende de x, y e z, tá? Então, a nossa f1 depende de x, y, z, f2, x, y, z, f3, x, y, z. Então, ó, lá a gente viu o seguinte, o que a gente viu lá em R? E nesse caso, a gente viu o seguinte, que o limite da f de t nessa época lá era esse vetor A, quando, por exemplo, t tendia para t0, lá a gente escreveu isso. Se e somente se os limites da f(is) eram exatamente os a(is). Lembra lá, pessoal? A gente estava assim, ó. O limite da f, ou seja, f de t tende para A, se e somente se f1 tende para A1, f2 tende para A2, e f3 tende para A3, ou seja, o limite de fi é igual a i, com i variando de 1 até 3.
E isso poderia ser estendido também para Rn, né? Se fosse F associando valores em R4, aparecia uma F4, então F4 tendia para A4, tá? Então a gente viu isso lá com funções de uma variável. Aqui, pessoal, é análogo, é a mesma coisa, tá? A única diferença é que agora a nossa função depende não mais só de ter mais de x, y, z. Então, nós temos também aqui essa propriedade. Se o limite da função f aplicada em x, y, z é A, quando esse x, y, z tende para esse ponto fixo x0, y0, z0, se somente se os limites das funções componentes, observe que as funções componentes aqui, ó, f1, f2 e f3, tende para AI, que são as componentes do vetor, certo? As componentes do vetor A. Então aqui, pessoal, a gente teria o quê, pessoal? Ou podemos escrever assim, né? Que o limite da função f de x, y, z, quando x, y, z tende para x0, y0, z0, é igual o vetor cujo os limites são f1 na direção de i, né? Mais f2, o limite de f2 quando x tende para x0, y0, z0, mais o limite de f3 quando x tende para x, y, z tende para x0, y0, z0, que é igual a A1i mais A2j mais A3k, que é igual a esse vetor, que é o ponto A. Em outras palavras, pessoal, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou dizendo, ó, uma vez que esse vetor, observe que isso aqui é um vetor, tá? Eu poderia escrever isso daqui dessa forma, né? A gente poderia escrever assim, né? Limite de f1, tá? É igual limite de f2, limite de f3, certo? Isso daqui eu estou falando que é esse vetor. Então, o que significa isso? Igualdade de vetor. Esse é igual a esse. A segunda componente é igual à segunda componente. A terceira componente é igual à terceira componente. Certo? Perfeito. Então, nós estamos dizendo isso. Essa propriedade aqui ela pode ser resumida da seguinte forma, né? Observe o que está acontecendo aqui, pessoal. Você tem o limite da tua função. Vou até escrever aqui, ó. Você tem o limite aqui, ó. O limite de f de x, y, z, certo? Limite de f de x, y, z, tá? Quando... Eu vou restringir aqui, eu vou colocar P tendendo para P0, tá? Onde o P, eu tô entendendo que isso aqui é o P, tá? P, isso aqui é o P0, certo? Só para a gente fazer mais rápido. Então, aí você lembra, quem é a f? Ó, a f é essa função aqui vetorial. F1, F2, F3, tá? Então, observe. Então, se o limite de P tendendo para P0 de f é isso, então, lembrando que a f é aquela função lá que eu falei para vocês, a gente tem que o limite de P tendendo para P0 é igual a F1, vou colocar logo de P, tá? Lembrando que eu estou fazendo P, é isso aqui. F2 de P, F3 de P, certo? F3 de P. Isso daqui, pessoal, é igual a limite de... Aí, o que está escrito aqui, pessoal? Olha aí, ó. Isso aqui, no fundo, é o limite aplicado nas componentes. Então, no fundo, o que está acontecendo, pessoal? É que a gente pode pegar esse limite e passar para dentro do vetor. Então, isso aqui é limite de F1 de P, com P tendendo para P0, certo? Limite de F2 de P, com P tendendo para P0. Limite de F3 de P, com P tendendo para P0. P0, certo? Que aí você pode escrever dessa forma, né? Esse limite, né? É o limite de F1 de P com o P tendendo para P0 vezes I, né? Mais limite de F2 de P com P tendendo para P0 na direção J, mais limite de F3 de P
com P tendendo para P0 de K, tá? Que é exatamente o que está escrito aqui para gente, nessa propriedade aqui, ó. F1I, F2J mais F3K, certo? Mais F3K. Então, é claro que aqui essa função F1, F2 e F3 são funções escalares. Então, desde que esse limite existe, o limite dessa função vai ser o próprio ponto A1, tá? Que é a componente do vetor, na direção I. O limite da F2 vai ser o componente A2, certo? Mas o limite da F3 vai ser a componente A3 na direção de K. Ou seja, você vai ter exatamente o nosso, formando assim, o nosso vetor, né? Que a gente vai chamar de A, tá? Ou seja, isso daqui é A1, A2, A3, tá? Que é o A. Então, pessoal, o que a gente está falando é isso, tá? No fundo, pessoal, quer calcular o limite da função vetorial, você pega, calcula o limite de cada função componente e o vetor formado por esses limites vai dar exatamente o limite da função vetorial. Perfeito? E também as propriedades dos limites, né, são análogas, né? São análogas que a gente viu lá na função de uma variável. Limite da soma é a soma dos limites. A limite de uma constante vezes a função, né? Pode tirar a constante para fora e calcular o limite da função. Enfim, então, a gente tem todas essas propriedades que a gente viu lá, tá? E vale para cá também. Então, vamos aos exemplos. Perfeito. Então, ó, inicialmente, vamos tomar uma função vetorial. Então, observe essa função aqui, ó. Olha, ela depende de x e y, né? Então, a gente já poderia ver que essa função ela está indo do R2 aonde? E ó, ela leva em um vetor que tem, a gente pode escrever isso daqui dessa forma, né? Y menos x, né? Ou seja, um vetor no R2 também. Então, nesse primeiro caso, a nossa função vai de R2 em R2, certo? Perfeito. E eu quero calcular o limite dessa função quando o ponto x, y, aqui no domínio, tende para 0, 0, ou seja, para a origem. Perfeito? Então, o que foi que eu acabei de mostrar lá para vocês, pessoal? Que o limite da função vetorial, nesse caso, dependendo de x e y, é exatamente o limite das componentes, né? É o limite das funções componentes. Então, como a função é exatamente essa função, né? Passar o limite aqui é passar o limite aqui. E aí você distribui o limite para as funções componentes, né? Então, é o limite de x, y tendendo para y, i, menos o limite de xj quando x, y tende para 0, 0. Perfeito? Perfeito. Pessoal, agora eu chamo a atenção para isso daqui, né? Quando você está trabalhando, por exemplo, com dois vetores, imagine, quando x, y tende, por exemplo, para x0, y0, o que significa isso, pessoal? No fundo, está dizendo, pessoal, que o x está tendendo para x0 e o y está tendendo para y0, tá? A componente tende para sua correspondente do outro vetor, tá? Então, no fundo, é isso que está dizendo. Eu estou chamando essa atenção por causa de que aqui, ó, observe que x, y está tendendo para 0, 0. Então, significa que o x está tendendo para 0 e o y também tendendo para 0. Então, aqui eu estou calculando o limite de y. Então, como essa aqui é uma função constante, é uma função contínua, não tem problema nenhum, certo? Então, é só substituir. O y está tendendo para 0, então no lugar do y nós vamos colocar o 0 na direção de i. Menos o x também está tendendo para 0, então a gente vai colocar 0j, e isso daqui dá exatamente o vetor 0, 0, tá? Ou seja, que é o vetor nulo, certo? Então, nesse caso aqui, quando x, y tende para a origem, a f aplicado nesses pontos x, y se tende para o vetor nulo. Perfeito? Agora vamos considerar o outro caso aqui, onde nós já temos uma função vetorial definida, uma função vetorial já assumindo valores em R3. Observe que essa função f aqui, ela está pegando pontos no R3, né? Observe, 3 componentes, e está levando, ó, novamente no R3, né? Então, essa função aqui já vai de R3 em R3, certo? E eu quero calcular o limite dessa função aqui, f,
da função vetorial f, quando x, y, z está tendendo para 1, 2, 1. Aí você logo recorda, né? Então, a gente tem que o x está tendendo para 1, o y está tendendo para 2 e o z está tendendo para 1, tá? Olhando aqui, ó. Perfeito? Então, ó, novamente, o limite da função vetorial é f. Como a função vetorial f é exatamente essa função aqui, né? Tá aqui, é essa função. Então, eu quero calcular o limite dessa função, desse vetor. E aí, pela propriedade que a gente acabou de ver lá, o limite do vetor, né? Esse limite pode entrar aqui como se fosse um escalar, né? Em cada entrada. Então, a gente calcula, na verdade, o vetor, cujas componentes são os limites das funções escalares. Perfeito? E aí, a gente calcula o limite de cada função componente. Só que, observe, essa função aqui é uma função que vai ser contínua sempre, não tem determinação nenhuma, certo? Não tem determinação nenhuma em calcular a exponencial de x elevado a menos 1. Então, observe, olha, essa primeira função aqui, ela depende simplesmente de x. O x está tendendo para quanto? Para 1. Observe, x tendendo para 1. Então, quando eu substituir aqui x por 1, vai ficar 1 menos 1, que vai ficar simplesmente o e elevado a 0, tá? Aqui, pessoal, observe que a gente, quando o x, aqui também depende de x e de y, tá? Mas, quando o x tende a 1, observe que o x está tendendo para 1. Quando o x tende a 1, esse quociente aqui, ó, de x quadrado menos 1, vai tender para 1 quadrado menos 1, que dá 0, certo? Então, x quadrado menos 1 vai tender para 0 e teríamos uma divisão por 0, não está bem definido. Então, o que a gente faz? Uma manipulação simples. A gente pode escrever, observe que aqui é x quadrado menos 1, ou seja, eu poderia escrever x quadrado menos 1 quadrado, tem a diferença de 2 quadrados, e aí a gente sabe que isso daqui pode ser escrito como x menos 1, x mais 1, certo? Então, eu vou escrever isso daqui dessa forma, onde vai me permitir cancelar x menos 1 por x menos 1 daqui, tá? Perfeito. E esse limite aqui é um outro limite que não tem problema nenhum, tá? É uma função aí que não gera problema nenhum. Vai estar definido para qualquer ponto da R3. Então, observe. Essa daqui depende de x e de z. Observe que o x tende para 1 e o z também tende para 1, certo? Ó, z tendendo para 1 aqui, certo? Então, quando eu for substituir x por 1 e x por 1 e z por 1, vai ficar 3 vezes 1 vezes 1, tá? Então, perfeito. Reescrevendo o meu problema, eu cancelei isso aqui, certo? Então, ficou simplesmente y sobre x mais 1. Aí, aqui, observe que o problema que a gente poderia ter aqui embaixo, né? Só que o x está tendendo para 1. Então, isso daqui vai tender para 1 mais 1, que vai ficar 2. Então, não tem problema, né? Não é diferente de 0. Então, já podemos substituir direto. No lugar do y, que está tendendo para 2, a gente coloca 2. Aqui no lugar do x, coloca 1. Vai ficar 1 mais 1. Sobre 3, tá? E e elevado a 0 é 1, tá? Então, aí isso aqui vai ficar 2 dividido para 2, que dá 1. E a gente calcula que o limite da nossa função que a gente quer é exatamente esse vetor cujos componentes é 1, 1, 3, tá? Um outro exemplo aqui, pessoal, rápido. Exemplo 3i. Agora, nós vamos tomar a nossa função vetorial dessa forma. Novamente, é uma função que vai do R3 em R3, observe. Tá? E vamos calcular esse limite com x, y, z tendendo para 1, 2, 3. Então, a gente sabe que o x tende para 1, y tende para 2 e z tende para 3. Tá? Aí, fazendo as mesmas manipulações que eu acabei de fazer acima, né? O limite da função vetorial é o limite é o vetor cujas componentes são os limites das funções escalares. Aí, passa aqui o limite em cada função escalar. Certo? E aí calcula. Todos esses limites aqui não tem problema nenhum em calcular direto, tá? Por mais que dê zero, mas não é zero no denominador, né? Então, tudo bem. Então, aqui vai ficar, ó, x tendendo para 1, fica 1 quadrado mais 2, porque o y tende para 2. 1 mais 3 quadrado, né? Na direção de j, o z tende para 3. E aqui vai ficar x1, y2, z3, né? Só substituir. É só substituir aqui os pontos, tá? E fazer a conta e a gente vai ter esse vetor. 3i mais 10j mais 6k, tá? 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. 1 mais 9 dá 10. 1 mais 2 dá 3, tá?
Esse é o nosso vetor. Perfeito, pessoal. Agora vamos falar de continuidade de funções vetoriais de mais de uma variável real. Então, a gente vai ter uma função vetorial de mais de uma variável real. Novamente, eu estou pegando no R3, tá? É em um domínio D. E quando a gente vai dizer que essa função f ela é contínua? É análogo, novamente, como a gente fez para a função de uma variável. Quando a gente vai dizer que essa função é contínua nesse ponto P0 aqui, dado do domínio? É simples, né? O limite da função é f, quando é x, y, z tende para x0, y0, z0, tem que ser exatamente o f do ponto P0, certo? Isso aqui é a mesma definição desde a reta, né? Limite de x tendendo para x0 de f de x. Para ser contínua, o limite da função tem que ser no ponto x0, tem que ser exatamente o f do ponto, certo? É a mesma coisa aqui, ou seja, o limite da função f nesse ponto x0, y0, z0, para ser contínua, tem que ser igual à função vetorial aplicada no ponto x0, y0, z0, certo? Então, essa é a definição de continuidade, que a gente já conhece, tá? E mais ainda, né, a gente viu lá também que se f é contínua em cada ponto, isso aqui observa que é uma definição de continuidade pontual, né? A função é contínua no ponto P0, x0, P0, que é igual a x0, y0, z0, certo? Ou seja, nesse ponto, para ser contínua, a gente tem que ter verificada essa igualdade, certo? Perfeito. E aí, se a função é contínua em cada ponto do seu domínio, é claro que a função ela vai ser contínua em todo o domínio, certo? Então, dizemos nesse caso simplesmente que a função f é contínua no domínio D, certo? Perfeito. E de forma análoga também, como a gente fez, né? Lá para funções vetoriais de uma variável, aí, se lembre lá que a gente disse, olha, uma função f é contínua em um certo domínio, se as funções componentes são contínuas nesse mesmo domínio. Ou seja, certo? Imagine, então, ó, vamos entender aqui com um exemplo. Vamos pegar o exemplo I acima. A função vetorial é contínua em todos os seus pontos do plano. Observe. Vamos pegar o exemplo I. Cadê o exemplo I? Está aqui, né? Exemplo I. Olha só essa função aqui. A nossa função, ela pega um ponto do R2 e leva um ponto no R2, que é dado da seguinte forma. Y menos x, tá? Observe que a função y, que é a primeira função componente f1, tá? Ela é uma função contínua, certo? A função aqui é uma função linear, certo? É uma função contínua, certo? A função menos x também é uma função contínua, está definida em qualquer ponto do R2, certo? Ela vai estar definida. Então, como a função f1 e a função f2 são funções contínuas, logo, a função vetorial também é uma função contínua. Então, ressalta mais uma vez o que eu estou querendo dizer bem aqui, né, nessa propriedade. Para que a função seja contínua, basta que as funções componentes sejam contínuas nesse domínio da função. Então, no exemplo I acima, a função vetorial é contínua em todos os pontos do plano, certo? O contrário acontece com a função 2i, que a função f de x, y, z é contínua em todos os pontos do R3, tais que o x não seja 1 ou menos 1. Por quê? Observe. Olha o exemplo 2y. É no termo dessa função. A função exponencial é uma função contínua. Então, a f1 é contínua em qualquer ponto do R3, nesse caso, tá? Essa outra função aqui é uma função, um tipo de uma função que também é contínua, certo? Ou seja, é uma função que vai estar definida em qualquer ponto do R3, tá? 3 vezes o x vezes o z, 3 vezes um número vezes outro número vai dar um número. Então, vai estar definida em qualquer ponto aí, tá? Agora, aqui, pessoal, observe a f2. Então, tu tem que a f3 e a f1 são contínuas em qualquer ponto do R3. Mas a f2, ela não é contínua em qualquer ponto. Por quê? Você tem uma divisão por x² menos 1, que não pode ser zero. Então, isso daqui tem que ser diferente de zero. O que implica que
x² tem que ser diferente de 1, o que implica que não podemos ter, né? X tem que ser diferente de mais ou menos, né? Implica que x tem que ser diferente de mais ou menos a raiz de 1, que é 1, certo? Então, x tem que ser diferente de 1, de mais ou menos 1, certo? Por quê? Se o x for 1, 1² menos 1² é 0. Se o x for menos 1, menos 1², que é 1, menos 1 dá 0 também, certo? Então, nesse caso aqui, essa função f2, ela não é contínua em qualquer ponto, né? Ela precisa ter essa restrição aqui. Então, por isso que eu escrevo aqui, né, que nesse caso do exemplo 2i, a nossa função vetorial, ela é contínua em todos os pontos da R3 com essa restrição. Então, se a gente fosse analisar a continuidade no ponto 1, a função vetorial não é contínua. Assim como no ponto -1 também não é. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa nossa aula, tá? E a gente vai ficando por aqui e continue estudando. Bons estudos aí a todos.